Você já parou para pensar que existe uma oração tão forte que pode trazer cura enquanto você dorme, mesmo com toda a dor, a ansiedade e as doenças? Muita gente pede por um alívio que parece nunca chegar. Mas a Bíblia tem uma promessa que não falha. Ela diz: Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da sua destruição. Salmo 107, 20. Essa frase não é só uma ideia bonita. É uma declaração de um poder real e ativo, que pode mudar o seu corpo, a sua mente e o seu coração, até mesmo quando você está descansando. Hoje, vamos nos aprofundar em um salmo especial que não só acalma, mas também liberta e cura de verdade. Vou te mostrar como você pode usá-lo para ativar a sua força de cura, mesmo enquanto dorme. Você está pronto para descobrir o que Deus tem para você? Mas antes de continuar, se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você ressoa com essa mensagem. Que tal dar uma forcinha pra gente? Clica no botão de se inscrever, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que você ama. É a sua atitude que nos ajuda a espalhar a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Vamos juntos nessa missão. Desde o início da humanidade, as pessoas sempre buscaram conforto nas palavras de Deus. Mas tem momentos em que o corpo não aguenta mais, a doença esgota as forças, a dor não dá trégua. E a única coisa que nos resta é fechar os olhos e descansar. Mas e aí? Será que nossa alma fica desprotegida? A obra de Deus para quando a gente dorme? A resposta está na Bíblia, que nos mostra uma verdade que muita gente ignora. Deus não dorme. A palavra dele continua agindo mesmo quando a gente está em repouso. O Salmo 121:4 deixa isso bem claro. Aquele que guarda Israel não cochila e nem dorme. Essa promessa não é só uma poesia, é uma realidade espiritual que muda o jeito como a gente entende a cura de Deus. Tem um salmo em particular que é cheio de poder e tem a capacidade de fazer milagres enquanto a gente dorme. Muita gente não entende que o poder de Deus não se limita às nossas horas em que estamos acordados. A força dele não depende de a gente estar vigiando ou de repetir orações sem parar. Quando a gente fala a palavra com fé e aguarda no coração como uma semente viva, ela começa a trabalhar em lugares que a gente nem imagina. A Bíblia diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula, e é capaz de julgar os pensamentos e intenções do coração. Isso quer dizer que, quando a palavra é ativada pela fé, ela continua cortando, curando e transformando, mesmo no nosso inconsciente mais profundo. A alma não descansa como o corpo. Mesmo que a gente feche os olhos, nosso espírito continua aberto para a ajuda de Deus. O mesmo Deus que soprou o fôlego da vida no ser humano não precisa que a gente esteja consciente para agir. Quando a gente entrega nossa noite nas mãos dele e deixa a palavra nos envolver como um escudo, ele age sem impedimentos. Muitos relatos comprovam essa verdade. Pessoas que, depois de orar com um salmo específico antes de dormir, acordaram sem dor, com a mente mais clara e com uma paz que só pode vir de Deus. Não foi um médico, não foi um tratamento, foi a força sobrenatural de uma escritura que não dorme. A Bíblia tem exemplos bem claros disso. No livro de Gênesis, Jacó estava no deserto, sozinho, com uma pedra como travesseiro. Mas foi ali, enquanto dormia, que Deus apareceu para ele em uma visão do céu que mudou a vida dele. Gênesis 28:12 diz: E ele sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, e o seu topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Através desse sonho, Deus não só falou com ele, mas também deu uma promessa de proteção e bênção. Jacó não estava orando. Ele estava dormindo, mas a presença de Deus o envolveu. Isso nos mostra que a obra de Deus vai além do nosso estado físico. Quando a fé entra em ação, o descanso se torna um lugar sagrado. O Salmo 107:20 não pode ser ignorado. Ele diz: Ele enviou a sua palavra e os curou, e os livrou da sua destruição. Esse versículo é uma revelação poderosa. A palavra que é enviada não precisa de ajuda humana para funcionar. Deus envia a palavra dele e ela faz o que precisa fazer. Assim como a chuva não volta sem ter regado a terra, a promessa de Deus não volta vazia. Isso significa que quando a gente fala um salmo com fé antes de dormir, não estamos só fazendo um ritual simbólico. Estamos ativando uma realidade espiritual em que a palavra de Deus continua agindo enquanto dormimos, limpando nosso interior, renovando nossas células,
curando nossas emoções e nos livrando do peso da doença. Um salmo, quando falado com confiança, não só toca a mente, mas entra na parte mais profunda do nosso ser. Muitos fiéis que enfrentaram doenças crônicas encontraram na palavra dita antes de dormir uma força sobrenatural. Não é que o salmo tenha uma força mágica, mas é um canal por onde a voz viva de Deus se manifesta. A gente não pode subestimar o que acontece quando uma promessa de Deus entra em contato com o coração disposto à noite. Esse momento que parece ser passivo se transforma em um altar onde o poder de Deus se mostra sem limites. Davi, que escreveu muitos salmos, entendia essa dinâmica espiritual. No Salmo 16:7, ele escreveu: Bendirei ao Senhor que me aconselha, até de noite os meus rins me ensinam. O que isso quer dizer? Que enquanto ele dormia, o espírito dele continuava recebendo orientação, consolo e guia. Isso não é algo místico, mas uma verdade espiritual profunda. A alma, quando está conectada com Deus, consegue receber instruções, revelações e até mesmo cura enquanto o corpo repousa. É por isso que os salmos não são só músicas, eles são ferramentas vivas que ligam o nosso interior com a fonte de toda a vida. Um exemplo emocionante é o de um homem que estava com uma doença incurável. Depois de esgotar todos os tratamentos médicos, ele começou a recitar um salmo específico todas as noites, certo de que Deus podia agir mesmo no descanso dele. Ele não fazia isso por desespero, mas por fé. Ele não pedia por sinais, só se entregava à palavra. Algumas semanas depois, os médicos começaram a ver uma melhora sem explicação. O corpo dele reagia melhor. O ânimo dele era diferente. A paz dele era visível. Quando perguntaram o que tinha mudado, ele respondeu: Eu só dormia com o salmo no coração e acordava com a certeza de que Deus não parou de trabalhar nem por um segundo. Esse relato, como muitos outros, prova que o trabalho de Deus não se limita às nossas horas em que estamos ativos. Ele continua curando mesmo quando dormimos. O próprio Jesus nos ensinou sobre a força da semente que é plantada em silêncio. Em Marcos 4, 27 e 28, ele disse: E dorme e se levanta de noite e de dia, e a semente brota e cresce, sem que ele saiba como. Porque a terra por si mesma dá fruto, primeiro a folha, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Essa história não fala só sobre o crescimento natural, mas também sobre o crescimento espiritual. Existem processos que Deus começa no invisível e que aparecem no visível com o tempo. É assim que acontece quando a gente fala um salmo com fé antes de dormir. A gente não vê o resultado na hora, mas o fruto aparece, a cura brota, a paz cresce, a alma floresce. Ao longo dos séculos, grandes homens e mulheres de fé usaram os salmos como refúgio durante a doença. Mas nem todos entenderam que a força deles vai além do momento da leitura. Quando uma promessa de Deus é plantada na mente e guardada no coração antes de dormir, ela se transforma em uma ordem espiritual ativa. O inimigo não consegue tocar no que foi selado pela palavra. Os pensamentos ruins perdem a força, o peso some, o corpo encontra descanso porque o espírito foi coberto com a autoridade do céu. O Salmo 3:5 diz, de um jeito que emociona: Eu me deitei e dormi, acordei, pois o Senhor me sustentou. Não é uma frase qualquer. É uma declaração de vitória espiritual. O descanso de Davi não era só físico, era uma experiência de proteção ativa. Deus o sustentava enquanto ele dormia. Essa é a promessa que continua valendo para você hoje. Quando você entrega sua noite a Deus e a sela com a palavra dele, você não está só esperando dormir melhor. Você está preparando o cenário para que o Espírito Santo trabalhe na parte mais profunda do seu ser. Existem pessoas que não conseguem descansar porque o corpo está com dor. Outras conseguem dormir, mas acordam com ansiedade, medo ou agonia. E se a origem dessa opressão espiritual pudesse ser quebrada só deixando que a palavra de Deus trabalhe durante a noite? E se esse salmo que você leu tantas vezes fosse a chave que Deus preparou para libertar a sua alma do sofrimento? A Bíblia não envelhece, não precisa de ajustes. A força dela é a mesma de ontem, de hoje e de sempre, e continua sendo suficiente para curar mesmo quando o corpo dorme. Em Isaías 55:11, Deus nos dá uma promessa que muda a forma como a gente vê a palavra dele. Assim será a minha palavra, que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me agrada e prosperará naquilo para que a enviei. Essa é a garantia que sustenta essa mensagem. O salmo que você diz antes de dormir não é só uma leitura noturna.
É uma semente que foi enviada com o objetivo: curar, libertar, transformar. E se saiu da boca de Deus, vai cumprir a missão sem falta, mesmo enquanto você dorme. Enquanto o mundo dorme na ignorância espiritual, você pode dormir em sintonia com o Criador. Enquanto outros descansam sem rumo, você pode repousar protegido por Deus. Enquanto o corpo se entrega ao cansaço, seu espírito pode ser fortalecido por uma palavra viva. Essa é a diferença que o Salmo certo faz, quando falado com fé e guardado no coração como um tesouro. O inimigo não pode agir onde a palavra de Deus foi declarada. A dor não fica onde a força de Deus foi ativada. Deus não precisa dos nossos sentidos para agir. Ele só precisa de um coração disposto. E se esse coração é seu no final do dia, então a noite se transforma em uma jornada de cura profunda. Porque aquele que guarda Israel não dorme, e a palavra que ele enviou não para diante de olhos fechados. Ela se move, age, transforma, mesmo enquanto você dorme. Quando o corpo se rende ao cansaço e a alma suspira de dor, muitos acreditam que a luta termina ao fechar os olhos. Mas a Bíblia mostra uma realidade totalmente diferente. O descanso não é um ponto final, mas um espaço sagrado onde a fé pode agir com mais liberdade. Deus não criou o sono como um simples processo biológico. Nas Escrituras, o descanso é visto como um momento de entrega, de intimidade e de cura profunda. O Salmo 4:8 diz: Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Essa frase não vem de alguém que dorme por rotina, mas de quem entendeu que o descanso é um ato de fé. Deitar-se com confiança não é resultado de um corpo exausto, mas de um espírito que se entregou à autoridade de Deus. Dormir em paz é mais do que a falta de barulho ou preocupações. É o resultado de uma confiança ativa em Deus. É um jeito de dizer: Senhor, enquanto eu descanso, tu continuas no controle. A verdadeira paz não se encontra no silêncio do ambiente, mas na certeza de que Deus cuida de cada detalhe, mesmo aqueles que a gente não entende. O livro de Provérbios destaca essa verdade com uma promessa direta: quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será suave. Provérbios 3:24. Esse tipo de descanso não vem de coisas externas, mas de uma conexão interna com a fonte de toda a vida. Quando a fé é ativada antes de dormir, ela cria uma sintonia entre o corpo, a alma e o espírito. Essa harmonia é vital para que a cura de Deus flua sem barreiras. O corpo precisa de repouso, mas a alma precisa de segurança. Sem essa segurança espiritual, o descanso se torna só uma tentativa de recuperar energia, sem permitir a ajuda sobrenatural que transforma. Isaías 26:3 mostra um princípio que vai além do pensamento lógico. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Essa paz completa não é sentida só de dia, ela continua na noite, protegendo cada batida do coração, cada respiração, cada pensamento inconsciente. A fé não descansa quando os olhos se fecham. Pelo contrário, é nesse momento que ela age em seu estado mais puro, sem distrações, sem raciocínios, sem interrupções de fora. No silêncio do sono, o que foi plantado no espírito começa a dar fruto. A palavra que foi lida, falada ou meditada não se perde, ela se torna uma força viva que trabalha na parte mais profunda do nosso ser. Gente, só um minutinho aqui. Queria fazer uma pausa super rápida no nosso papo de hoje para compartilhar algo que, de verdade, transformou a minha vida. Talvez você já tenha sentido isso. A gente enfrenta os problemas que parecem impossíveis de resolver, e a gente se pergunta o que eu estou fazendo de errado. Eu passei por isso muitas vezes. Foi quando, por indicação, eu encontrei um livro que mudou completamente a minha forma de pensar e agir. O nome dele é Guia da Mulher Sábia. Esse livro não é só teoria. Ele é um verdadeiro guia prático para a gente aprender a lidar com aqueles desafios que a falta de sabedoria acaba causando no nosso dia a dia, seja em casa, nos relacionamentos ou até na nossa vida pessoal. Ele me ajudou a tomar decisões mais acertadas, a enxergar as situações de um jeito diferente e a ter muito mais paz. Foi uma mudança de chave. E para quem se interessar, o livro está com uma oferta especial. Na descrição, tem um link onde você consegue adquirir o seu e ainda ganha, de bônus, um devocional de 30 dias para continuar essa jornada de crescimento. É uma dica de coração, porque eu sei o poder que esse conhecimento tem. E agora, bora voltar para o nosso conteúdo. O Salmo 91:1 nos lembra:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar sob a proteção de Deus não é um ato de um momento, mas uma presença constante. E essa presença não para durante a noite. Deus continua protegendo, guardando e agindo. Quando o corpo se entrega ao descanso com fé, uma dimensão espiritual de proteção e cura que vai além do que a gente pode entender é ativada. Não é só dormir, é repousar nas promessas de Deus. É entregar cada célula, cada órgão, cada pensamento ao cuidado daquele que não falha. O Salmo 23 expressa isso com clareza. Em pastos verdejantes me faz repousar, junto às águas tranquilas me conduz, refrigera minha alma. Esse descanso é guiado por Deus, não imposto pelo cansaço. É um descanso que cura, que reordena, que dá vida. No meio da doença, esse tipo de repouso se transforma em uma medicina espiritual. O próprio Jesus, durante seu tempo na Terra, mostrou a importância do descanso como parte do plano de Deus. Em Marcos 6:31, ele disse aos seus discípulos: Vinde vós, à parte, a um lugar deserto e descansai um pouco. Esse chamado não era só físico, era um convite para renovar as forças em um ambiente onde a presença de Deus pudesse fluir sem interrupções. O descanso que Deus aprova é aquele que se torna um espaço de renovação espiritual. Não é uma fuga, é uma conexão. É permitir que o Espírito Santo trabalhe na alma sem o barulho das responsabilidades ou o peso das preocupações. Em tempos de doença, o sono costuma ser frágil. A dor física, a ansiedade emocional e o medo espiritual tentam atrapalhar esse processo natural. Mas quando o descanso está envolto em fé, uma mudança interna acontece que nenhuma condição física pode bloquear. A Bíblia não ensina que o sono é apenas uma necessidade humana, mas também uma estratégia divina. O Salmo 127:2 revela um detalhe profundo. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comendo pão de dores, pois aos seus amados ele dá enquanto dormem. Não se trata só de dormir, mas de receber o sono como um presente de Deus. Aos seus amados, ele dá o sono. Um sono que não é comum, que não é superficial, mas cheio de objetivo, cheio de cura e cheio da sua presença. Deus não dá um descanso qualquer. Ele dá um descanso específico para quem pertence a Ele, um descanso que fortalece e prepara o corpo para a cura. É por isso que, antes de dormir, falar um salmo de poder não é um ritual, mas uma preparação espiritual para receber o que Deus já prometeu. Nesse espaço entre estar acordado e dormir, a alma se abre para o eterno. A palavra que foi lida, falada ou pensada não some, ela se torna uma semente ativa que brota enquanto o corpo descansa. O descanso em fé é uma forma de adoração. É um jeito de dizer: Senhor, confio tanto em Ti que posso me entregar totalmente sem medo. Essa atitude faz com que a cura se manifeste sem resistência. A preocupação impede o fluxo espiritual. A dúvida bloqueia a ajuda de Deus, mas a confiança verdadeira permite que o céu toque a terra, até mesmo na cama de quem está doente. Não é preciso ver para crer. É preciso crer para que Deus trabalhe, mesmo no invisível. A fé que cura enquanto dormimos não é uma ideia moderna, é um princípio eterno. Desde os tempos mais antigos, o povo de Deus entendeu que o descanso era uma ferramenta de cura. Em Deuteronômio 33:12 encontramos uma bênção poderosa para quem descansa em Deus. O amado do Senhor habitará seguro junto a ele, o Senhor o cobrirá todo dia, e ele descansará entre os seus ombros. Essa imagem não pode ser ignorada. Habitar em segurança é mais do que estar protegido, é ser envolvido, sustentado, carregado, se for preciso, entre os ombros do Altíssimo. Essa é a classe de repouso que Deus oferece a quem decidiu confiar, mesmo no meio da doença. Nada enfraquece mais o corpo do que a ansiedade, e nada o fortalece mais do que a paz que vem de uma fé ativa. Por isso, a Bíblia insiste que a paz de Deus não é como a do mundo. É uma paz que vai além de todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Essa paz é a chave para que a cura flua enquanto dormimos. Não se trata de fechar os olhos e esperar. Se trata de fechar os olhos com a segurança de que algo está acontecendo no invisível. A fé não exige ver resultados na hora. A fé descansa, confiando que a obra de Deus está em andamento, mesmo que os sentidos ainda não registrem. Jesus ensinou com clareza que tudo que se pede em oração, crendo, será recebido. Mateus 21:22.
Essa oração, quando feita antes de dormir, não fica suspensa no ar, ela é estabelecida para sempre. Cada palavra de fé falada, cada salmo declarado, cada promessa repetida com convicção se transforma em uma ordem espiritual que o céu recebe e executa no tempo certo. E esse tempo, muitas vezes, é durante a noite, quando o corpo não se opõe, quando a mente não atrapalha, quando a alma descansa, a palavra pode agir com total liberdade. A relação entre fé, descanso e cura é inseparável. Não se pode separar a confiança do repouso, nem o repouso da ajuda de Deus. Quando Deus criou o mundo, Ele não precisou descansar por cansaço, mas para estabelecer um princípio. O 7º dia foi sagrado porque representava a conclusão de uma obra perfeita. Esse mesmo princípio se aplica quando uma pessoa doente decide repousar com fé. Ela não está desistindo da luta, está dando um passo espiritual que declara: a obra já está feita. Minha cura foi estabelecida no céu. Essa declaração, mesmo sem palavras, é suficiente para que o sobrenatural comece a agir. O poder de Deus não responde à lógica humana, mas responde à fé. E a fé que descansa é uma das formas mais fortes de confiança. Não precisa se agitar, não precisa gritar, não precisa forçar. Só repousa, só crê, só espera. E nessa espera, o poder de Deus se move com liberdade. O Salmo 62 resume com precisão: somente em Deus a minha alma espera em silêncio, dele vem a minha salvação. Essa calma da alma não é passividade, é certeza, é estabilidade interior. É uma base espiritual onde a doença não tem poder, porque a presença de Deus preenche tudo. Dormir sob a proteção da fé é dormir rodeado de promessas. Cada célula do corpo recebe o eco de uma verdade que não falha: pelas suas feridas fomos curados. Isaías 53:5. Essa promessa não precisa ser repetida sem parar para ser eficaz. Precisa ser crida, aceita, guardada dentro de nós. E quando essa promessa é a última palavra que ouvimos antes de dormir, ela se transforma em uma ordem de Deus que entra na parte mais profunda do nosso ser. Nada pode deter uma pessoa que se deita com fé, declarando que Deus tem o controle. O descanso se transforma assim em um altar invisível, um lugar sagrado onde o corpo é cuidado, a alma é curada e o espírito é fortalecido. Não há lugar mais seguro do que a cama coberta pela presença de Deus. Não há remédio mais eficaz do que a paz que vem da certeza de que Ele está agindo. E não há noite mais abençoada do que aquela em que a alma descansa sob a sombra do Onipotente, sabendo que o Deus que cura não precisa do dia para agir, porque o poder dele não dorme, não descansa e não para. No meio da dor física, da angústia da alma e da incerteza do espírito, Deus deixou uma ferramenta viva que sustentou gerações: a sua palavra. E dentro dessa palavra, existem frases que não só consolam, mas transformam realidades. Um dos textos mais fortes que revela o caráter protetor, curador e restaurador de Deus é o Salmo 91. Essa parte não é só uma canção antiga ou uma poesia inspiradora. É uma declaração de autoridade espiritual, uma proteção criada para quem decidiu morar sob a sombra do Altíssimo. O Salmo 91 tem uma revelação que vai além do que a gente pode entender. Ele não é para a mente, mas para o espírito. É um convite para morar, não para visitar de vez em quando a presença de Deus. As primeiras palavras deixam isso claro: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não se trata de uma relação superficial, mas de uma presença constante. Quem habita fica, e quem fica não está exposto ao acaso ou à vulnerabilidade deste mundo. Está coberto, protegido e completamente rodeado pela fidelidade de Deus. Esse salmo não oferece uma esperança vaga. Ele fala exatamente do que Deus fará com quem escolheu repousar sob sua proteção. Ele menciona pragas, doenças, inimigos ocultos, ameaças visíveis e invisíveis. Mas também mostra a resposta de Deus para cada uma dessas situações. Não temerás o terror noturno, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a destruição que assola ao meio-dia. Cada imagem descreve uma ameaça real e cada uma é vencida, não pela força humana, mas pela ajuda de Deus. Dormir com este salmo não é um ato ritual, é uma declaração de confiança. É fechar os olhos na terra e abrir o espírito no céu. É dizer que a doença não tem a última palavra, que o diagnóstico não decide o futuro e que o corpo, mesmo fraco, está sendo fortalecido por uma promessa que não pode falhar. A palavra que sai da boca de Deus não volta vazia.
E este salmo é uma expressão direta da boca dele, escrita para ser usada em momentos de extrema necessidade. Cada frase do Salmo 91 é uma afirmação do que Deus decidiu fazer por quem confia nele. Quando ele diz: "Com as suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas estarás seguro", ele está mostrando uma imagem de proximidade e carinho, mas também de força invencível. É uma proteção de Deus que não só protege do lado de fora, mas também cura o que está por dentro. As asas do Onipotente não são um símbolo de fuga, mas de autoridade. Debaixo delas não há espaço para a doença que destrói, para o medo que consome, nem para o desespero que paralisa. Falar este salmo antes de dormir é permitir que o espírito entre em contato direto com a atmosfera do céu. É recitar não apenas uma oração, mas uma regra espiritual que coloca limites no mal e abre portas para a ajuda de Deus. Quando a alma repete essas palavras enquanto descansa, ela está afirmando que a cura não é uma possibilidade, mas uma herança. Está declarando que Deus não age por compaixão de vez em quando, mas por fidelidade constante às suas promessas eternas. A parte central do salmo oferece uma afirmação poderosa que define o resultado dessa confiança. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não é uma sugestão, é uma declaração. Essa promessa não nega a existência do perigo, mas garante que ele tem um limite. Deus não promete a ausência de guerra, mas a vitória no meio dela. No contexto da doença, isso significa que, mesmo quando a enfermidade está presente, a alma não será destruída, o espírito será sustentado e a ajuda de Deus será inevitável. O salmo continua mostrando que Deus dá ordens especiais para quem é dele, porque ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmo 91, 11. Isso não é só uma imagem bonita, é uma ação direta. Deus não só protege com a sua presença, mas também manda seus anjos para nos ajudar nas nossas situações. Quando o corpo está fraco, quando os sentidos estão dormindo e a consciência se apaga, os anjos continuam agindo, e fazem isso sob uma ordem de Deus que foi ativada pela fé e pela palavra dele. O descanso protegido por esse salmo não é um sono comum, é uma atmosfera espiritual onde a alma entra em um estado de repouso sobrenatural. Nessa realidade, o que é impossível para nós se torna comum para Deus. A ajuda dele não precisa do nosso tempo, não espera o sol nascer para agir. Deus trabalha à noite, no invisível, na parte mais profunda do nosso ser, e a palavra dele não encontra resistência quando o coração decidiu confiar de verdade. A cura não é só física. A doença também ataca o nosso ânimo, os pensamentos, a fé e a esperança. Por isso, esse salmo oferece uma proteção completa. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Salmo 91, 10. Não se trata apenas de proteção externa. A tenda também é a nossa alma, o nosso templo interior, onde a presença de Deus vive. E se essa tenda está coberta pelo Altíssimo, nenhuma praga pode entrar. Essa verdade não depende do que a gente vê, mas da nossa fé. A fé que fala, que declara, que continua, mesmo quando o corpo não tem forças. O final do salmo é uma resposta direta de Deus. Não é mais o salmista que fala, mas o próprio Senhor que assume a voz para confirmar o seu compromisso. Porque em mim pôs o seu amor, eu o livrarei, eu o porei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Salmo 91, 14. Isso é a prova de um Deus que responde ao amor com fidelidade, à confiança com ajuda e ao conhecimento com revelação. Quando alguém recita este salmo de coração, não está apenas buscando consolo, está ativando uma promessa de libertação, de elevação, de intimidade com o Criador. A promessa fica ainda mais forte. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Salmo 91, 15. A angústia não é ignorada, mas é enfrentada com a presença de Deus. A libertação não é adiada, é prometida, e a glorificação não é uma ideia distante, é uma consequência direta da ação de Deus no meio da dor, na cama da doença. Essa declaração é um escudo que impede o avanço do mal e cria uma nova realidade onde o céu assume o controle e a cura começa a fluir. O final do salmo é uma afirmação que resume a vontade perfeita de Deus. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 91, 16. Não se fala apenas de sobreviver, mas de ter vida plena. Não se promete só existir, mas uma vida abundante. E não se limita ao físico, mas chega ao ponto mais alto, a salvação.
Essa salvação não é só a vida eterna no futuro, é a ajuda no presente, é a cura, é a libertação em todas as áreas do nosso ser. Dormir sob o poder do Salmo 91 é viver sob a realidade do reino de Deus. É descansar em um ambiente onde os anjos nos ajudam, a palavra age e a presença de Deus preenche tudo. Não se trata de repetir palavras, mas de declarar verdades eternas que trazem o céu para a terra. Cada frase é uma espada, cada promessa é uma fortaleza, cada declaração é um escudo. Quando falado com entendimento e fé, este salmo não só consola, mas liberta, não só fortalece, mas cura. Em cada geração, Deus reservou ferramentas espirituais para seu povo. E neste tempo, o Salmo 91 continua sendo uma das armas mais poderosas contra a doença, o medo e a opressão. Ele é uma expressão do caráter de Deus, uma manifestação de seu acordo eterno. Dormir com este salmo é viver dentro de uma fortaleza espiritual que não pode ser vencida. É fechar os olhos sabendo que a batalha não para, mas que já está ganha. É descansar com a certeza de que o guardião de Israel não dorme e que a sua palavra está agindo na parte mais profunda do nosso ser. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo não está sozinho, está sendo sustentado, coberto, está bem no centro da vontade de Deus. E nesse lugar, nenhuma doença tem poder, nenhum medo prevalece, nenhuma escuridão pode resistir à luz da palavra dele. O Salmo 91 não é um amuleto, é uma proclamação viva. É um ato de guerra espiritual. É uma chave que abre os céus e estabelece a autoridade de Deus sobre cada aspecto do nosso ser. Ao recitá-lo com fé, você não apenas descansa, você se cura, porque Deus decretou que a palavra dele não falhará, e quando ele fala, tudo mais tem que ceder. Dormir não é se desconectar do mundo espiritual. No mundo eterno, a noite não é uma pausa, mas o momento onde o Criador continua sua obra de forma precisa e perfeita. A Bíblia confirma isso várias vezes. Deus não espera o amanhecer para mostrar o seu poder, nem se limita aos momentos em que estamos acordados para fazer a sua vontade. O Espírito de Deus não dorme com o corpo. A mente pode parar, mas a ação divina não para. Desde o início dos tempos, Deus fez do descanso uma oportunidade para mostrar a sua glória. No livro de Gênesis, a primeira cirurgia registrada na Bíblia aconteceu enquanto Adão dormia. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e, enquanto este dormia, tomou uma das suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Gênesis 2:21. Essa cena não é só uma história de um evento biológico, mas uma demonstração do poder criativo de Deus em meio ao descanso. Enquanto Adão não estava consciente, Deus trabalhava dentro dele. Não havia resistência, não havia distração, apenas um corpo em repouso e um Criador em ação. O princípio revelado nessa passagem é inegável. Existem obras que Deus faz apenas quando o ser humano está em repouso total, quando não interferimos com a nossa lógica, dúvida ou medo. Esse padrão se repete em vários momentos importantes. Jacó, o patriarca, teve uma das visões mais incríveis da história enquanto dormia, com a cabeça sobre uma pedra no deserto, e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28:12. Nesse estado de descanso, sem um altar, sem um templo, sem companhia humana, Deus lhe deu uma promessa que marcaria gerações. O repouso de Jacó foi a porta que permitiu uma revelação celestial. O corpo estava quieto, mas o céu estava em movimento. Esse é o mistério. O sono não desconecta o espírito do reino, ele o conecta a um mundo onde Deus se comunica com liberdade. O profeta Daniel também recebeu visões enquanto dormia. Eu via na minha visão noturna. Daniel 7:02. Deus não esperou o dia para falar com ele, mas usou a noite, o silêncio, a calma da alma. As revelações que marcaram impérios, que previram eventos futuros e que anunciaram o reino eterno, foram entregues a Daniel em um momento de repouso físico e abertura espiritual. Quando o corpo para, a alma pode se abrir para realidades que a rotina do dia não permite. Deus não precisa de lugares especiais ou condições humanas para falar. Ele só precisa de um coração disposto, um espírito aberto e um momento onde a nossa carne não atrapalhe. Esse momento é muitas vezes o sono. Ao longo da Bíblia, esse padrão continua. José, filho de Jacó, foi instruído através de sonhos com um nível de detalhe e precisão que não pode ser atribuído ao subconsciente. As instruções que ele recebeu o prepararam para um propósito divino.
A história da vida dele mostra que o que é plantado no espírito durante o sono tem o poder de guiar decisões, sustentar improvações e cumprir propósitos. José não era profeta nem sacerdote, era um jovem sensível a Deus. E foi no seu descanso que a direção divina se mostrou com mais clareza. Samuel, o jovem que se tornaria profeta em tempos decisivos para Israel, ouviu a voz de Deus pela primeira vez durante a noite, enquanto dormia. Não em um templo imponente, não no meio de sacrifícios, mas na simplicidade do descanso. E o Senhor chamou a Samuel, e ele respondeu: Eis-me aqui. 1 Samuel 3:04. Esse chamado aconteceu sem que Samuel soubesse que era Deus quem falava. Mesmo assim, a voz continuou. O sono não foi um obstáculo, foi o canal. A atmosfera do descanso foi suficiente para que a voz do Criador passasse pelo que é natural. Através dessa cena, entendemos que existem vozes que não são ouvidas com os ouvidos naturais, mas com o espírito em repouso. O mundo espiritual à noite não se limita a revelações. É também o lugar onde forças são passadas, corações são curados e processos de cura profunda são ativados. No Salmo 16:07, é dito: Bendirei ao Senhor que me aconselha, até de noite os meus rins me ensinam. Esse texto não é poético, é literal. Deus não para de ensinar quando o corpo descansa. Ele continua guiando, consolando, moldando. A nossa consciência, em contato com o Espírito de Deus, recebe instruções que vão além da lógica. Às vezes, a alma liberta de opressões sem que a pessoa perceba na hora. Outras vezes, ao acordar, há uma sensação de paz que não pode ser explicada. Isso é a prova de que o Espírito trabalhou enquanto a carne dormia. No livro de Jó, encontramos uma afirmação forte sobre como Deus se comunica durante o sono, em sonho, em visão noturna, quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormecem no leito, então lhes abre os ouvidos e lhes sela sua instrução. Jó 33:15-16. A noite é descrita como um espaço sagrado de interação divina. Deus não é limitado pelo nosso estado de alerta. A profundidade do sono é muitas vezes o momento exato em que a voz de Deus entra sem oposição. Nesse estado, a alma não discute, não negocia, não interrompe, apenas recebe, e ao receber, é transformada. O Novo Testamento segue esse padrão. Quando o anjo do Senhor apareceu a José, marido de Maria, para instruí-lo sobre o nascimento de Jesus, ele o fez em um sonho, e, projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor. Mateus 1:20. A mensagem era clara, precisa, urgente. Não foi dada no templo, nem através de um profeta, mas durante o sono. Deus usou o repouso para dar direção, proteção e propósito. Essa escolha não foi por acaso. É mais um testemunho de que o descanso não é a falta de espiritualidade. É um canal real para o trabalho de Deus. O livro de Atos também registra experiências onde Deus falou por meio de sonhos e visões noturnas. Pedro, Paulo e outros líderes foram guiados por revelações que aconteceram em momentos de descanso. A expansão da igreja primitiva, as decisões que definiram o rumo da fé cristã, as instruções estratégicas em momentos de perseguição. Tudo isso foi precedido por revelações entregues na noite. O padrão é claro: Deus age enquanto o ser humano descansa. Esses exemplos bíblicos não são casos isolados. Eles formam uma linha contínua da ação de Deus, desde o Éden até o Apocalipse. A palavra de Deus registra momentos onde o Altíssimo escolheu a noite como tempo para falar, curar, guiar, consolar e restaurar. A noite, que para muitos é símbolo de escuridão e medo, na visão de Deus é um cenário de luz e revelação. O repouso não enfraquece a ação de Deus, ele a fortalece. Não a limita, a liberta. Aplicar essa verdade hoje é fundamental. Quando a gente entende que o descanso não é um espaço vazio, mas uma oportunidade para ativar a fé, então o sono se transforma em um altar. Falar a palavra antes de dormir. Declarar o salmo com entendimento. Entregar o corpo e a alma ao cuidado do Criador. Isso é criar um ambiente onde o céu pode agir sem oposição. Nesse contexto, a cura não é um desejo, é uma promessa ativada. E o que Deus promete, Ele cumpre. A doença pode tentar tomar o controle da noite, pode tentar atrapalhar o sono, semear o medo, gerar ansiedade, mas a palavra de Deus, quando estabelecida no Espírito, responde com autoridade. O que foi plantado durante o dia, dá fruto à noite.
O que foi declarado se confessa e se ativa no repouso. E o que foi entregue nas mãos de Deus não fica desprotegido. O corpo pode estar dormindo, mas a alma está protegida pela fidelidade daquele que não dorme nem descansa. A Bíblia não mostra a noite como uma pausa, mas como um ciclo sagrado onde Deus continua sua obra. A escuridão não é um limite para a sua luz. O silêncio não impede que a sua voz seja ouvida. O sono não bloqueia a sua ação. Pelo contrário, é nessa intimidade, nessa entrega total, que a sua presença se manifesta com poder. Cada exemplo bíblico confirma essa verdade. Deus age à noite, fala no sonho, transforma no repouso e a sua palavra não encontra obstáculo algum quando a alma decidiu se entregar a Ele. Dormir com fé é permitir que o Espírito Santo faça o que só Ele pode fazer. É se entregar ao descanso com a certeza de que o que começou com uma declaração será completado com uma manifestação. É confiar que, enquanto o corpo descansa, o céu trabalha. E é saber que a noite, longe de ser uma ameaça, é uma extensão do altar, onde Deus continua cuidando, falando e curando. Preparar o corpo para dormir é um hábito diário, mas preparar o espírito para ser cuidado por Deus durante a noite é uma disciplina que transforma o descanso em uma experiência espiritual profunda. Quem entende essa verdade para de ver o sono como uma pausa física e o abraça como um ato de entrega consciente à ação de Deus. A noite deixa de ser apenas uma necessidade biológica e se torna uma oportunidade de cura total, não pelo que o corpo faz, mas pelo que a alma permite. E nesse espaço sagrado, a maneira como fechamos o dia determina o que Deus pode fazer no nosso descanso. O salmo que a gente fala antes de dormir não age por si mesmo. É a fé com a qual o plantamos que ativa o poder dele. Por isso, não basta repetir palavras, é preciso um coração entregue, uma disposição interior que abre espaço para a obra do Espírito. Jesus ensinou que, quando oramos, devemos fazer isso crendo que vamos receber o que pedimos. Essa convicção transforma a oração em uma chave espiritual. E quando essa chave é usada logo antes de dormir, a alma entra no sono protegida pela certeza de que Deus já respondeu. Não é preciso forçar a mente a se concentrar em cada palavra, nem buscar uma fórmula exata. O que Deus vê é a intenção do coração. Quando a palavra falada com respeito, com humildade, com fé sincera, o céu responde. Preparar o espírito começa com uma decisão: largar o controle, desistir da ansiedade, deixar a análise de lado e abrir a alma para o mistério de um Deus que age mesmo quando não o vemos. Não é um ato de emoção, é uma entrega voluntária. É permitir que o eterno toque o que é temporal, que o invisível transforme o que é visível. A Bíblia ensina que o medo e a fé não podem morar juntos. Por isso, um dos primeiros passos para preparar o coração antes de dormir é tirar toda a preocupação. A palavra funciona melhor em um coração limpo, não por falta de erros, mas por disposição para confiar. Em Filipenses 4, 6, 7, o apóstolo Paulo ensina com clareza: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz não é o resultado de um ambiente favorável, mas de um coração entregue. E quando essa paz chega, ela não só acalma, mas também cura. Antes de dormir, é essencial permitir que essa paz nos cubra. O perdão é uma das chaves mais poderosas para abrir a porta para o descanso de Deus. Jesus ensinou que se você traz a sua oferta e se lembra que tem algo contra alguém, primeiro se acerte. Isso não é só sobre relações humanas, mas sobre a pureza do altar interior. A alma cheia de mágoa não descansa, mesmo que o corpo durma. Mas quando o coração perdoa, ele se alivia, se esvazia, se abre para receber. E nesse estado, o salmo falado não encontra resistência, encontra um terreno fértil. Também é preciso declarar com autoridade. Não se trata de gritar ou usar palavras complicadas, mas de falar com convicção. A palavra de Deus tem autoridade por si mesma, mas quando é falada por um coração alinhado, se torna uma espada afiada. O salmo que recebemos como promessa não foi escrito para ser decorado como um poema, foi dado para ser ativado como uma ferramenta de guerra. Declarar ele antes de dormir é alinhar a alma com o céu. É criar um decreto espiritual que marca o ambiente. É dizer: esta noite, o trabalho de Deus não será interrompido. O silêncio interior também faz parte da preparação. Em um mundo cheio de vozes, barulhos e estímulos, a alma precisa aprender a ficar quieta.
O salmista disse: em silêncio, eu esperei somente em Deus. Salmo 62, 5. Essa espera não é passividade, é confiança ativa. É o tipo de silêncio que escuta, que entende, que se conecta com o Espírito. Quando o barulho da alma se apaga, a voz de Deus ressoa com mais clareza e, nesse ambiente, a cura flui como um rio sem barreiras. Existem noites em que a dor tenta falar mais alto que a promessa, onde o corpo insiste em nos lembrar de sua fragilidade. Mas o Espírito, quando preparado, responde com a verdade. Não nega a dor, mas a submete à autoridade de Deus. Não ignora a doença, mas declara vitória sobre ela. Essa atitude não vem do nosso próprio esforço, mas da preparação contínua da alma. Uma preparação que reconhece a fraqueza, mas se apoia na força de Deus. Orar antes de dormir não deve ser uma rotina vazia, é um ato de transferência espiritual. É entregar o controle, as preocupações, os medos, as perguntas. É confiar que Deus está presente, ativo, e se importa. E quando essa oração é acompanhada pela declaração da palavra, se cria um canal direto entre o céu e a alma. Não se trata de convencer a Deus, mas de nos lembrarmos que Ele já preparou tudo. A oração não é um pedido desesperado, é um alinhamento com o Eterno. E a partir dessa posição, o descanso se torna um repouso sagrado. Nem todo pensamento deve nos acompanhar para a cama. Existem ideias que precisam ser paradas antes de chegarem ao sono. Por isso, renovar a mente é parte da preparação espiritual. Romanos 12:2 diz com clareza: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando, antes de dormir, meditamos na palavra e deixamos que ela limpe nossos pensamentos, abrimos o caminho para que a vontade de Deus se manifeste. O descanso deixa de ser vulnerável e se torna um terreno seguro. O inimigo busca espaço na bagunça interior. Mas quando a alma está em ordem, coberta pela palavra, protegida pela oração e agarrada à promessa, não há brechas. A doença pode tentar dominar, mas encontra uma fortaleza espiritual impenetrável. Essa fortaleza não é construída com emoções, mas com disciplina. E essa disciplina começa no invisível, na preparação que ninguém vê, mas que Deus honra. Dormir com o coração alinhado não garante que não haverá luta, mas garante a presença do Senhor no meio dela. O Salmo 3:5 declara: eu me deitei e dormi, acordei, pois o Senhor me sustentou. Esse sustento não é simbólico, é real. É a mão de Deus agindo enquanto os olhos estão fechados. E para quem se preparou, esse sustento não é uma surpresa. É esperado, recebido e vivido. O descanso não é o fim da jornada. É o começo de uma obra que Deus completa. Bom, eu vou ficando por aqui, mas antes de encerrar de vez, quero compartilhar uma coisa que tem me ajudado demais. Sabe quando a gente tem a impressão de que a vida tá uma bagunça e que falta um mapa pra gente se guiar? Eu me sentia assim. E a falta de sabedoria para lidar com certas situações acabava me sobrecarregando de um jeito que vocês não imaginam. Foi aí que eu conheci um livro chamado Guia da Mulher Sábia. Esse livro foi uma virada de chave. Ele me ensinou a resolver problemas que antes pareciam gigantes, me deu uma nova perspectiva e, de verdade, trouxe mais paz para o meu dia a dia. É um guia prático, cheio de sabedoria que a gente pode aplicar na nossa vida real. E ele fez tanta diferença para mim que eu me senti na obrigação de compartilhar com vocês. Eu vou deixar o link na descrição. E o melhor, comprando por lá, você ainda ganha um devocional de 30 dias de graça para continuar essa jornada de crescimento. De coração, se você sente que precisa de uma luz para algumas áreas da sua vida, dá uma olhada. Tenho certeza de que vai valer a pena. E agora sim, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.